Estamos, estamos ao vivo novamente. E aí, Sonils, boa noite. Tudo em paz? Fala, Teodoro, semana agitada, hein? Todos os dias, tô te vendo mais do que minha mulher, cara. Tô preocupado com isso aí. Rapaz, isso quase deu divórcio em casa, viu, bicho? Vai te falar que semana foi puxado, viu? Mas vamos embora. Bora Semana que vem, lá. como é que nós vamos fazer? Semana que vem, nós vamos. Aí, ó, entrou. Semana que Deixa. vem nós vamos continuar online todo dia até meia-noite. Como é que nós vamos fazer? Ixi, vamos gerar conteúdo para essa comunidade, né? Você que faz parte do Incorpora Comigo, tá ao vivo aqui com a gente. Quem quiser, tira dúvidas. E quem tá no YouTube assistindo ou assistindo reprise, fala Carlos, fala Edson, uma boa noite para nós aí. Essa semana foi intensa, muito conteúdo, né? Falamos sobre vários pontos muito importantes da incorporação imobiliária. E hoje, sexta-feira, é um dia de fazer aí um resumo, um overview da semana, para a semana que vem nós continuarmos, né? Então, se você ainda não faz parte da comunidade do Incorpora Comigo, entra aqui na descrição desse vídeo, que lá tem a nossa aqui embaixo da descrição desse vídeo tem a nossa comunidade, né? Dentro dela, nós temos um grupo. A gente já está com mais de 60 incorporadores, né, Teodoro, dentro desse grupo, pessoas que dividem dos mesmos objetivos, pessoas que antes andavam sozinhas, né, na incorporação, caminho solitário que não precisa ser solitário, né, pessoas que estão precisando de auxílio. Nós estamos criando uma grande comunidade no Brasil e tem venda de curso, Teodoro, nessa comunidade? Como é que é isso aí? É igual a internet? O pessoal só quer vender curso, mentoria? Como é que é isso? Conta pra gente aí também. O que é a comunidade, o resumo da semana? Pois é, meu caro. Saímos ileso do divórcio, pelo menos, né? Que a gente chegou cedo no escritório para trabalhar, estamos aqui o dia todo, saindo daqui 9, 9h30, 10 horas da noite. Essa semana foi um pouquinho puxado, mas tem um motivo especial para isso, né? Essa semana a gente falou um pouco sobre o Incorpora Comigo, que é essa comunidade que o link tá aí logo abaixo da inscrição para quem estiver vendo esse vídeo do YouTube, que é para você poder acessar a comunidade. Essa comunidade ela é totalmente gratuita e lá, como o Nelson já citou, já temos aí alguns incorporadores, né, por volta dos 60. Eu não acompanhei, eu vi que entraram mais algumas pessoas hoje, mas eu não acompanhei de perto ali para ver exatamente o número. Mas esse número, às vezes até, né, se a gente for pensar assim, comparar com marketing digital, né, a gente vê aí lançamentos e de cursos e blá blá blá, que tem 150 grupos com 250 pessoas cada um, os caras gastam milhares de reais, aí lá no final faz aquele esquema de vender curso em 3 dias, né? Primeiro dia faz uma chamada, segundo dia faz outra chamada, terceiro dia faz uma chamada. A gente vai fazer também, só que a gente vai fazer em 5 dias, né? As brincadeiras Não, à e, parte. e- e diferente, né, do mercado, né, a Biocasa, né, junto com o Incorpora Comigo, se preocupa muito em não vender curso, não ter essa obesidade de conhecimento. Nós precisamos entender sobre modelo de negócio, né? A Biocasa É. é uma rede. Ela já tem 7 escritórios no Brasil e nós estamos ampliando a rede de escritórios da Biocasa pelo Brasil, né? Incorporações, a Biocasa ela tem um plano claro, né, de um curto espaço de tempo, ela ser a maior incorporadora do Brasil, através da sua comunidade, através do pequeno incorporador, porque infelizmente nesse país ninguém ajuda o pequeno incorporador, ninguém ajuda aquele arquiteto, aquele engenheiro, aquele corretor de imóveis, aquele entusiasta do mercado imobiliário ser um incorporador. Porque o incorporador é um jogo de credibilidade, é um jogo de confiança, é um jogo de acesso. Tem muitos bancos, inclusive, que nem ouvem um pequeno incorporador, mas o que você já fez? Ah, não fiz nada. Então, pega a vida, meu jovem, vai se virar para fazer sozinho. E não é assim que tem que ser, né? Então, o que a gente está criando aqui, a comunidade, né, esse ajuda mútua, a troca de experiências, porque a partir do momento que nós hoje somos 60, daqui a pouco nós vamos ser 600, daqui a pouco nós vamos ser 6.000 pequenos incorporadores que juntos conseguem negociar diversas coisas com as grandes empresas,
Então, a força da comunidade, sem dúvida nenhuma, vai trazer benefícios para todos, para o cliente, para a gente, para o parceiro, para o incorporador, para todo mundo, né, Teodoro? Né? Isso aí é um propósito duplo que você conta sempre a historinha da multiplicação do azeite. Multiplicar o É, azeite, tem muitos vasos aí, você falou sobre isso essa semana. assim, brincadeira à parte, né? A gente não vai vender curso, mas a gente vai falar de trabalho. Isso é fato, né? Como a gente usou alguns termos durante essa semana, a gente não é uma ONG, né? E a gente também não está aqui só simplesmente para agradar ninguém. Não, a gente tem esse objetivo, claro, que é, em um período de tempo, a gente quer criar uma expansão nacional com pessoas como essas que já estão aí no grupo com a gente, que são do mercado, que entenderam que para elas crescerem, elas precisam de algumas ferramentas e é essas ferramentas que a gente vai dispor a esse grupo para que, através das ferramentas que eles vão acessar, aí sim, esse trabalho de expansão vai ser possível. Então, o conhecimento, como a gente falou, ele é uma parte dessas ferramentas. Então, basicamente, são quatro ferramentas que a gente precisa para fazer o mercado imobiliário andar. Que são os quatro pilares que eu sempre trago para Incorpora Comigo. O primeiro é o conhecimento. Sem isso daí, você não consegue fazer nada. O segundo é o networking ativo. A gente precisa de pessoas, pessoas conhecem pessoas e pessoas falam de pessoas. Então, quem é empresário já entendeu isso, a importância disso, e a gente também valoriza isso e precisa disso. Bons parceiros de negócio, terceiro pilar. Então, aqui é onde é de fato mão na massa, né? Vou citar o exemplo de uma reunião que você participou ontem e hoje eu atendi esse mesmo incorporador e ele usou a mesma frase ali comigo, que ele falou assim, ele disse assim, ó, eu cito sempre um exemplo, eu vou guardar essa comigo. Ele falou assim, se eu tiver que descer do meu carro e empurrar meu carro sozinho, vai ser bem difícil. Mas se chegar mais 9 caras para empurrar comigo, vai facilitar bastante a minha vida. E é Exatamente. exatamente essa visão do Incorpora Comigo. Todo mundo aqui tem um grande carro para empurrar. É fato. Só que se você não for aquele fortão da academia que arrasta um caminhão sozinho como eu, né? Que vamos dizer que eu não sou um cara tão musculoso, para carregar mal e mal, eu acho que eu consigo empurrar meu carro sozinho, quanto mais arrastar um caminhão. Então, todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de parceiro. Todo mundo precisa de alguém do lado para caminhar junto. O nome Incorpora Comigo é exatamente essa visão. A visão é vamos fazer isso juntos. Esse mesmo incorporador que a gente entendeu hoje, ele mostrou para mim o seguinte, ele falou, cara, eu já comprei aí cursos, já acessei outras coisas, só que qual que é o problema disso? O tempo que eu vou levar para entender todo aquele material que disponibilizaram para mim é muito maior do que a minha necessidade de resolver o meu problema hoje. Porque eu já tenho esse negócio aqui na mão e eu preciso tirar ele do papel hoje. E eu não tenho tempo de sentar na frente de uma plataforma e assistir um zilhão de horas aula, levar um ano inteiro para conseguir entender um pouco daquilo ali. Eu preciso tirar esse negócio do papel. E o Incorpora Comigo, ele está aqui exatamente para isso. A semana que vem a gente vai ampliar um pouco esse conhecimento, né? Essa semana aqui a gente, vamos dizer assim, ontem eu esqueci agora quem foi que postou isso lá no grupo, né? Mas eu achei interessante que ele falou assim, essa semana foram pílulas de conhecimento, né? Então foram pequenas pinçadas, né, que a gente colocou de algumas experiências que a gente já viveu. E é óbvio que se a gente for procurar falar de tudo que a gente já viveu em uma hora de live, nós vamos passar alguns anos aqui para contar Ah, tudo que a gente já viveu. Mas a exemplo da reunião que a gente teve hoje à tarde, né? Hoje eu e o Nelson a gente atendeu um grupo aí de investidores que estão adquirindo umas áreas aí no sul de Minas. E as informações que chegaram um pouco quadradas, né? E esse pessoal estava inseguro ali em fechar essa negociação. É óbvio que a gente não vai dar detalhes, a gente não pode, assim, em rede aberta, como a gente está aqui agora, com transmissão no Zoom. Mas uma coisa que ficou bem transparente para a gente, né? É que tem
aquele jargão do mercado financeiro, né, de que tem dinheiro, mas faltam projetos bons, não que ele está de tudo errado, que dinheiro tem, mas o que falta é o incorporador organizado com o projeto bom, porque projeto bom tem, e tem muitos. Só que como ele não tem esse conhecimento e essa visão e essa profundidade de olhar, como aconteceu hoje, né? Documentos, olhar estruturação negocial, olhar qual o melhor caminho para tirar aquele negócio do papel. Ele não tem essa visão do todo que a gente veio falando nessa semana. Isso ficou bem claro, né? Nessa reunião de hoje, né? O pessoal tá comprando uma área ali e ele nem sabe direito o que que ele vai fazer com ela. Ele sabe assim, ele tem uma ideia flutuante na cabeça dele que ele não consegue afirmar se aquela ideia vai dar certo, se aquela ideia, se a conta vai fechar. A gente nem entrou no mérito ainda, mas ele já está quebrando a regra número um da incorporação imobiliária, que eu acabei não falando disso essa semana, né? Mas quem tiver com a gente no grupo vai ver a gente falar bastante, que a regra número um da incorporação imobiliária é nunca compre terreno. E eu sei E a a regra segunda. número dois, qual que é a regra número dois? Nunca esquecer da primeira. Nunca esquecer a primeira. E esse pessoal já chegou aqui, já de cara, quebrando a primeira regra da incorporação imobiliária, né? Que é não comprar terreno, porque a primeira coisa que eles querem fazer é justamente comprar. Enfim, Eu quero então, compartilhar um negócio com você para colocar pimenta nesse nosso dia de hoje aqui. boa. Hoje é um pouco dessa visão de fechamento da semana, né? De um pouco do que a gente falou e de um pouco do que vem pela frente, mas coloca aí, ó, a pimenta no olho do outro aí. Você está vendo minha tela, senhor Teodoro? Principais dores do incorporador? Yes, sir. Bom demais. O que que eu fiz aqui? Pessoal, eu acredito muito na evolução da humanidade, da tecnologia, da inteligência artificial. Eu já me achava um cara inteligente. Depois que inventaram a inteligência artificial, agora eu tenho certeza que eu sou inteligente, não tenho mais dúvidas, né? Qualquer pessoa consegue ser inteligente com a inteligência artificial. E eu defendo muito, né, que a inteligência artificial vai fazer as empresas serem mais produtivas. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu fiz para ajudar, né, o Teodoro nesta fechamento de semana, né? Nem estava combinado isso aqui, Teodoro, mas programa ao vivo, a gente se vira no programa ao vivo. Sabe as minhas 15 reuniões que eu fiz essa semana? Você sabe que todas as nossas reuniões são gravadas, até com inteligência artificial, ajuda na transcrição, né? Todo o acompanhamento do CRM. Então, a Biocasa ela é uma empresa extremamente tecnológica, com sistemas avançados, né? E que tem de melhor hoje no mercado imobiliário, nós temos de tecnologia. Então, todas as minhas reuniões, eu não anoto mais nada no papel, na caneta, são todas transcritas. A IA acompanha a reunião, ela verifica como é que, inclusive, está o comportamento da reunião. Enfim, tem várias coisas bacanas, né? E a nossa rede, os nossos sócios locais utilizam em essa nossa infraestrutura. Aí, o que que eu fiz, Teodoro? Eu peguei as 15 reuniões principais que eu fiz essa semana. Mandei essas 15 reuniões para, né, a inteligência artificial assistir e transcrever e analisar o comportamento de 15 incorporadores que eu fiz reunião essa semana. E falei, Isso é uma bomba. me traga as principais dores comuns das 15 reuniões, que são 15 incorporadores de 15 lugares diferentes, com 15 problemas diferentes, e me consolide as 15 dores dos incorporadores. Então, o que vai ser apresentado aqui é o extrato do problema que é comum entre vocês, pessoal. Então, quem está na comunidade do Incorpora Isso, Comigo é isso, comum. isso reforça exatamente o que a gente falou ontem, né? Que é a realidade prática do dia a dia. Se alguém que tiver aqui no Zoom com a gente e depois puder levantar a mão e falar assim, cara, eu já passei por isso, ou estou passando por isso, porque é a recorrência. Uma das coisas que a gente tem insistido bastante aqui é que a gente não vai reinventar a roda, né? A gente não vai reinventar a roda, a gente não vai falar para você que é fácil, a gente não vai falar para você que é rápido, a gente não vai falar para você que tem dinheiro infinito, tem bastante dinheiro, mas se você não souber acessar 100% de nada ou 20% de alguma coisa, né? É, não é fácil não, meu jovem.
Aí aqui, ó, vou só passar pelos tópicos, não precisa ficar comentando tópico por tópico, mas para você entender, Teodoro. Olha o que deu. Falta de capital de partida. Os clientes relatam que mesmo com o projeto, com o terreno, sempre existe uma necessidade de uma luva ou um valor inicial para começar de verdade. Projetos aprovados, mas sem capital. O cliente cita que ficou quase 3 anos para obter as liberações e agora estão sem capital. Pequeno incorporador sempre vai morrer para começar o seu empreendimento. É verdade isso aqui, meu jovem? É, o mercado deu um nome chique para isso daí, né? Tá chamando de crédito ponte, né? Ponte. Mas é o recurso inicial que todo incorporador precisa para, naquele momento, enquanto ele não tem receita, tirar o negócio do papel, né? Dificuldade para captar investimento, falta de clareza do que precisa. A dor é o que eu preciso, como eu começo, muitas informações na internet, o que o incorporador tem que ter para iniciar, Você vê, captar dinheiro. de novo a gente cai na questão do preparo, né? Falta de conhecimento, falta de informação. O cara começa um negócio, óbvio, de novo, né? Você não pode deixar o medo te paralisar, mas você também assumir um grande compromisso e não saber como dar continuidade, ou não saber como começa, né? Eu fiquei abismado com a coragem das pessoas. Elas se enfiam num negócio. O cara de hoje de tarde, um cara extremamente esclarecido, com alto potencial, não é brincadeira não, é potencial mesmo, mais de 200 milhões de patrimônio. O cara está comprando uma área ali que ele não sabe para onde é que ele vai. É uma loucura isso, né? Mas tudo bem, Uhum. dificuldade. Todos reclamaram disso aqui, problemas comuns, falta do passo a passo, uma mentoria prática, do zero até vender, né? Os clientes pedem uma trilha clara, do começo até o fim. Existe um passo a passo do que fazer, como acessar, consultoria, mentoria, investimento, infraestrutura, vender. Então, mesmo o cara já estando enfiado de cabeça numa incorporação, ele ainda não consegue ter a luz olhando do ponto inicial e do ponto final exatamente o que ele tem que fazer. Exatamente o reflexo. É óbvio que eu não vou lembrar qual foi o dia que eu falei isso, mas é aquela visão do desde o dia que tem a ideia até o dia que entrega a chave, né? O cara precisa, ainda que ele não saiba no detalhe todas as especialidades, mas para ele ter essa visão do todo, ele precisa saber onde começa, onde é o meio e onde é o fim. Se ele não consegue entender esse passo a passo, né, ele não consegue ter previsibilidade, inclusive. Porque se ele não sabe o próximo passo, ele não sabe nem para onde olhar, para qual direção caminhar, né? É, meu, aqui, ó, falta de orientação jurídica, estrutura, SPSCP, né, que escreveu errado, formato do negócio. O problema não é só ter um jurídico, é alguém que saiba responder o básico, né, relatar as perguntas, a estrutura, frustração com o atendimento, falta de direcionamento. Olha que isso aqui foi comum entre, né, as reuniões que eu fiz essa semana. As pessoas não conseguem ter respostas básicas das empresas que elas entram em contato, dos cursos que elas compram, das mentorias que elas acompanham, né? E realmente as pessoas às vezes estão mais interessadas em simplesmente vender um curso do que realmente resolver a dor daquele incorporador. Falta de track record, comprovação, formalização financeira. Cliente admite que é pequeno, não tem como comprovar muita coisa, não tem como comprovar nota fiscal, não tem dificuldade. Olha que legal isso aqui. Os pequenininhos, né? Os pequenininhos que são invisíveis, né? Acabam ficando invisíveis, ninguém enxerga. O banco não enxerga, um grande fornecedor não enxerga, um grande, né, indústria não enxerga a visibilidade do pequeno. Então, e aqui eu fiquei feliz com isso aqui quando apareceu o Teodoro. Por quê? Porque a gente está fazendo com o Corpora Comigo é dando voz para o pequeno, é ajudando o Uhum. pequeno, é fazendo o pequeno ter realmente relevância, porque o pequeno somado com outro pequeno, com outro pequeno, com outro pequeno, a gente fica grande, né? Eu não Empurra gosto o muito. carro. É, empurra. 10 cara pequeno como eu empurra o carro. Esse é o ponto.
dificuldade de liquidez, precificação. O cliente traz que a dor de vender, né, no Brasil, o cliente descreve que na região tem imóveis de 250, 400, demora para vender, que o giro é 250. Então, aqui, o Brasil é muito grande, pessoal. Eu não acho que você, se você já é um incorporador de Florianópolis, você vai conseguir fazer o mesmo produto lá em João Pessoa. São realidades diferentes. O Brasil, ele, cada região tem uma legislação, tem um plano diretor. Ó, ruído e desinformação. Internet deixa o incorporador inseguro. Esta é a. Parece que isso aqui é combinado, né, cara? Quem está assistindo isso aqui está achando que eu que escrevi isso aqui. Isso aqui é o relato das reuniões, transcrito pela inteligência artificial. O Cara, incorporador assim, sem. já que você mostrou isso daí, até para corroborar o que você está falando, de repente você pode só abrir um link de uma reunião, assim, só para mostrar como é a ferramenta. Fala assim, ó, olha aqui, ó. Só mostra rapidinho e fecha, né? Porque também não pode mostrar os dados O problema é que tem os dados do cliente. É melhor não mostrar, do não. Você vai cliente. dar rolo. Você mete com rolo numa sexta-feira de noite. Mete com rolo. Leônidas. Não fica arrumando confusão, não. A gente vê tanta informação na internet, a gente fica doido. Post só para chamar a atenção. É, Necessidade de acelerar e entrar grande. Cliente não quer ir devagar, quer pular etapa, ele quer aumentar. e Eu aí já, aumenta a chance de erro, né? eu já quero chegar chegando. Eu quis trazer isso aqui porque isso aqui me abriu muito a minha mente. Eu estou fazendo um estudo muito aprofundado, né, dos principais dores dos incorporadores, porque a gente está estruturando, né? A Biocasa, ela já é isso. Eu acho que vale a pena até uma palhinha aqui hoje, né, Teodoro, para ficar registrado nessa live. Vamos ver se eu consigo pôr aqui. Ó. Quero mostrar um Enquanto, slide. enquanto você abre aí o arquivo, o, dentro dos quatro pilares que a gente falou, e dessa união do Incorpora Comigo, com a Biocase e as outras empresas do grupo, né? O que a gente quer trazer para essa comunidade é ferramentas. Acho que esse é o ponto, né? Porque justamente o cara, ele precisa resolver o problema dele na hora, não é amanhã, não é depois de amanhã. Ele já chega aqui para a gente com uma situação a ser resolvida. Então, dentro dessa questão da situação a ser resolvida aqui com a gente, ele vai ter todas as ferramentas que ele precisa. Dificilmente algo a gente não vai conseguir resolver, né? E eu gosto muito de usar esse exemplo. A Biocasa, ela vem se comportando como um grande marketplace. E o que que é isso, Nialson? Bom, você pode comprar o seu iPhone, abrir sua lojinha de iPhone, você pode abrir seu site do iPhone, colocar na internet para vender seu iPhone e você se lascar sozinho. Ou você pode pegar o iPhone e vender em grandes empresas que tem aí na internet que vão te acelerar, que vão trazer cadeia logística, que vão te ajudar com condição de pagamento, que vão fazer você ser muito mais rápido. Vou dar outro exemplo. No universo de startups, você pode, né, tentar fazer a sua empresa crescer sozinha ou você ir em aceleradora de startups e você crescer de maneira estruturada. A Biocasa é exatamente isso, pessoal. Nós somos uma empresa e já temos acesso a diversas empresas, diversos fornecedores homologados. Nós temos o caminho para que a sua incorporadora cresça mais rápido. Você tenha uma área comercial, você tenha todos os acessos a crédito, você tenha ali toda a estruturação arquitetônica, complementares, licenças, estrutura jurídica, a industrialização da construção civil, porque não adianta nada você ter um bom projeto, você ter dinheiro e não ter quem construa. Então, na plataforma da Biocase, nós vamos falar mais aprofundado nisso na semana que vem, nós viramos uma aceleradora de incorporadoras nesses últimos anos. A gente aprendeu muito com os erros, e não é que a gente está aqui vendendo teoria, isso aqui não é uma faculdade, não. É literalmente eu, Teodoro, o Ricardo, né, que nós somos quatro sócios, junto com o Luiz, é cicatriz de guerra, pessoal, é trincheira, é o dia a dia. Aquela transcrição que eu mostrei para vocês anteriormente, fui eu que fiz as reuniões com os incorporadores, a gente está aqui à frente.
a gente está prospectando negócio, a gente está ajudando, a gente está na consultoria, a gente está no campo de batalha todos os dias, vivendo na pele a dor do incorporador e construímos um ecossistema, uma plataforma que agrega valor para o incorporador. Ah, Nelson, mas vocês são muito bonzinhos. Não são bonzinhos, não, pessoal. Nós estamos ajudando vocês para gerar negócios com vocês. Quando a gente gera negócios com vocês, a gente ganha dinheiro. Vocês conseguem entender isso? É uma relação ganha-ganha. A gente ganha, vocês ganham, o cliente ganha. Então não tem como dar errado. Aí, obviamente, que o incorporador ele pode seguir um caminho sozinho. Ele pode cair nos mesmos buracos, vai demorar 27 anos para aprender o que o Teodoro fez, vai demorar 22 anos no mundo executivo aprendendo gestão, procedimento, acompanhamento, que é a minha história, né? O Teodoro tem uma história dentro da incorporação imobiliária, eu tenho uma história no mundo executivo. Como é que você consolida marketing, vendas, digital, inteligência artificial? Ou você acha que como incorporador você não precisa olhar tudo isso? Como que está o seu time de vendas? Como é que está o seu acompanhamento de processo? Como é que está, né, o SLA, o acompanhamento, metodologia? É uma composição. Como é que está o jurídico? Né? O Luiz, nosso sócio, é especializado em jurídico financeiro. Como é que está a industrialização da construção civil, que é o Ricardo? Teodoro, para contratar eu, você, o Ricardo e o Luiz como funcionário da incorporadora dos caras é barato? Pô, caramba, bicho. Nada que Talvez, um. É? talvez a Cirela fosse me contratar como CLT, conseguiria me contratar. O Teodoro, o Nada, Ricardo, talvez. nada que R$ 1 milhão não resolva, né? É isso. E vocês estão tendo acesso a esse know-how e esse conteúdo e podem ter a Biocasa do lado de vocês. Essa Eu acho que comunidade do Incorpora Comigo é legal, cara. Eu estou adorando isso aqui. eu acho que o pessoal vai surpreender, assim, a hora que a gente colocar as questões realmente, assim, o acesso como que vai ser feito, né? Deve estar todo mundo esperando, mas os caras vão vender isso daí por R$ 100 mil. Não, não vai, gente. Não vai. Não vai. Fica tranquilo. Vai ter venda? Vai. Lógico, claro que vai. A gente não tá aqui, como o Nelson brincou, mas é verdade, a gente não tá aqui porque a gente é ONG, né? Só que o que a gente vai entregar é, são as ferramentas para você trabalhar e não é, curso. Se você perguntar assim, ô Teodoro, mas vai ter curso? Vai ter também. Então, o conhecimento, como ele é parte do pilar, e o principal pilar, porque a gente quer caminhar com você e quer que você caminhe com a gente. Mas deixa eu falar o português bem claro, irmão. Eu quero pessoas engajadas e que realmente sejam comprometidas com o trabalho para trabalhar comigo. Se for para eu gastar meu tempo com você para fazer o seu trabalho, eu faço sozinho. Não É, preciso de gente para me atrapalhar. Deixa eu falar assim um pouco duro, mas é verdade. A gente quer pessoas que queiram crescer, que sejam comprometidas com o trabalho e que sejam dedicadas com o trabalho, que busquem o resultado. Porque se for gente encostada, que for só nos dar trabalho e a gente não ganha em conjunto, eu não preciso de gente encostada. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas cresçam em conhecimento, cresçam em network, cresçam com os bons parceiros de negócio, que graças a Deus a gente já tem muitos e queremos ter mais. E cresçam também aprendendo a lidar com o crédito. Porque depois que você aprende a lidar com o crédito, quem já está no mercado sabe que aprender o processo, repete o processo. É óbvio que com novas tecnologias, com novas demandas, com novas legislações, com agora nós estamos aí numa fase de migração da questão da tributária do país. Então, isso é um ponto que na construção civil hoje está pegando, porque a gente começa um empreendimento agora, e na questão tributária a gente ainda não tem certeza como ele vai terminar, né? Ainda não saiu todas as normativas explicando como vai ser a aplicação da lei. Então, a gente está aqui num meio de transição em que a gente tem que se preparar, a gente tem que estar aqui antenado. Então, esse grupo, ele também fortalece essa questão, porque quer dizer que eu, Nielso, Ricardo e Luiz, a gente é os donos da razão? Obviamente que não, mas a gente está colocando à disposição a bagagem, a experiência que a gente tem ao longo dos anos, e em conjunto de todas essas pessoas, é óbvio que alguém vai ver algo que a gente não viu, e a gente também vai ter a oportunidade de aprender com elas. A gente não está aqui como
o super-herói, que eu sou o vice-deus, eu sei tudo, e ou é do jeito que eu acredito ou não é. A nossa postura e a nossa posição nunca será essa, nunca foi e nunca será essa, né? É claro que A gente tem uma algumas vantagem aí, tem convicções, uma é, vantagem. algumas convicções técnicas, as experiências que a gente já viveu, e na hora de assinar o documento é o meu CPF que está lá, vai valer. A... Eu sempre falo que a boa técnica e a boa prática de mercado, elas devem andar em conjunto e a gente não deve ser nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Sempre tem que ter o bom senso entre ambos, né? Mas a segurança, ela vem em primeiro lugar. Então a segurança é, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou entrando, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que precisa fazer para chegar lá. Que se for para entrar no escuro e tomar pancada no meio do caminho, é ainda pior, né? Se você tá no meio de uma floresta, no escuro, e tomar uma pancada na cabeça, no meio da testa de noite, você não sabe nem de onde veio, você não tem nem pra onde correr, né? Então Mas é sabe esse o que tipo de coisa é, que a gente não pode abrir mão, né? mas sabe o que é legal, Teodoro? Vou falar só dessa semana aqui, tá? Não tá fazendo um review da semana. Essa semana, a gente, pelo menos entre eu e você, nós falamos com 20 incorporadoras essa semana. A gente está trabalhando ativamente, né, e vendo as coisas acontecendo. Quando você fala que a gente não é dono da razão, eu tenho total certeza disso. Mas essa semana a gente aprendeu com 20 incorporadoras. A gente Sim. está enxergando o que está acontecendo em 20 incorporadoras diferentes, em projetos diferentes, em cidades e regiões diferentes. Então, quando eu falo que nós temos uma vantagem como Biocasa, é isso. Eu estou conseguindo enxergar o que está acontecendo em diversos pontos do país, em diversas dificuldades diferentes e coisas diferentes que estão acontecendo. Só que a partir do momento que a gente vem aqui e começa a levar conteúdo para vocês, a nossa experiência prática da vivência do dia a dia agrega valor para a comunidade. Os buracos que a gente caiu, os buracos que eu estou vendo que esses 20 incorporadores caíram, eu não vou cair, porque se ele está me falando que aquilo deu problema, por que que eu vou fazer aquilo? Você vê? Você me lembrou de um, um personagem, como chama? Esses caras que fazem comédia, né? Tem aquele ator que ele chama Marco Luque, não sei se você sabe quem que é esse cara. Sim. Que ele faz o motoqueiro, o motoboy, ele faz o Sila Simplesmente, ele faz vários personagens lá, né? E tem tem um quadro dele de motoboy, né? Que eu nem lembro onde foi que ele falou essa fala dele, né? Mas ele conta uma cena de um dia a dia do motoboy, né? Na rua ali, na avenida, na estrada, enfim, não importa, né? Que as pessoas se incomodam com a buzina dele, né? E aí ele fala assim: se você tá incomodado com uma buzininha minha, imagina eu que eu via todas, né? É bem Guardadas isso as mesmo. devidas proporções, nós estamos ouvindo todas as buzininhas essa semana, né? A de E todo assim, mundo. e assim há de eterno, né? Porque a gente já tem ouvido isso há bastante tempo. Agora, Teodoro, como a gente já ficou com muita ladainha aqui, muita conversa fiada, quem está com a gente aqui no ao vivo fala para esses caras estão só de ladainha, de conversa Qual fiada é desses aqui. caras, né? É, vamos ser um pouco pragmático no dia de hoje. Então, a gente tem mais uns minutos. Lições aprendidas. Então, se você está ouvindo a live, chegou até aqui, anota as lições aprendidas. Primeira coisa que a gente falou essa semana, e vamos nos complementando aqui, Teodoro. O conhecimento é a base de tudo. Conhecimento é a base de tudo. Se você não sabe para onde quer ir, como o Teodoro usou essa semana, né, na Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Então, se você participou dessa semana e tirou algum conhecimento e você não colocar ele em prática, você já não é mais ignorante, porque a ignorância era a ausência do conhecimento. Agora, quando você começa a ter acesso ao conhecimento e não põe em prática, aí o problema já é teu, né? Você não quer fazer, aí o problema passou a ser, se tá me falando que enfiar o dedo na tomada dá choque, e eu, a partir do momento que eu descubro isso, eu ponho o dedo da tomada para tomar um choque, pô, aí já não é mais ignorância, né? Eu não posso falar que é Pagou pra burrice. ver, né?
Eu não posso falar que é burrice porque a gente está no YouTube aqui, né? Mas se você sabia que aquilo ia dar problema e você fez, bicho, aí também é complexo demais. Foi o primeiro ensinamento da semana. O segundo ensinamento da semana que eu estou tirando, eu estou falando os que eu aprendi essa semana. Senso de comunidade, network, troca de experiências, que é o segundo pilar. Eu estou falando porque eu estou aprendendo os pilares do Incorpora Comigo, Teodoro. Conhecimento, network. Meu amigo, para de achar que o incorporador do lado é teu concorrente. Os grandes incorporadores sentam na mesma mesa e tomam decisões do país. E você, pequenininho, não quer dividir a sua estratégia com o coleguinha do lado, achando que ele é teu concorrente. Ele não é teu concorrente. O déficit habitacional do Brasil é gigantesco. O que que é teu concorrente? É a falta de moradia, é a escassez de mão de obra, é a falta de conhecimento, são processos ruins, é as pessoas fazendo coisas erradas que tiram a credibilidade da venda dos imóveis na planta. Estamos trabalhando numa cidade que eu não vou falar qual é, o cliente está com medo de comprar imóvel na planta, porque as últimas 6 incorporadoras pequenas lá não entregaram os empreendimentos. Então, o investidor está machucado, ele investiu e perdeu dinheiro. Isso que tem que ser a falta do conhecimento. Terceira coisa que eu aprendi essa semana, Teodoro, aí foi aprendizado. Que não existe o CA máximo, né? Isso aí foi experiência prática, né? Puta, isso aí é um empreendimento com CA máximo. Vamos construir 50 mil metros quadrados. A ganância neste mercado é o seu pior, né? O canto da sereia, aquela situação. Esse é péssimo. Não se iluda com os altos VGVs, pessoal. VGV é ego. O que manda é o lucro, a rentabilidade. Teodoro trouxe diversos exemplos de ajustes que foram feitos nos projetos e tiraram empreendimentos de 50 mil negativo para 1,5 milhão de rentabilidade. Quarta coisa que eu aprendi essa semana, eu deixo você falar o que você aprendeu, Teodoro, essa semana. Estou levando isso para a minha vida aqui. Quarta coisa, os grandes incorporadores, e a gente tem trabalhado, isso a gente não falou na live, mas a gente trabalha com algumas grandes incorporadoras de empreendimentos bilionários, inclusive onde eles pedem a nossa consultoria em algumas das partes do nosso ecossistema. Até o grande incorporador, ele está sofrendo algumas questões de falta de mão de obra, de profissionais que não conseguem enxergar o todo dentro do negócio imobiliário. E essa é a maior dificuldade, você contratar um profissional que ele só enxerga um pedaço. Ele não vai te prestar o melhor serviço, porque como que ele pode te prestar o melhor serviço sobre aquela área dele se ele não enxerga o todo? Como é que ele melhora, melhoria contínua, melhoria de processo, se ele não enxerga o todo? Então, tome cuidado, né, com os profissionais que você está contratando, se ele enxerga o todo, se ele já participou do todo, porque senão isso vai te custar caro, vai te custar dinheiro. Esses foram os 4 principais ensinamentos que eu tirei dessa semana, Teodoro, para mim aí. E quais que foram os seus principais? O que que você aprendeu essa semana aí? Cara, agora você me apertou sem me abraçar, porque eu mais falei do que eu vi, né? Mas acho Mas que se você assim, fosse o fazer ponto, recapitulando a semana, você que é o nosso mentor, né, mestre dos magos, que está ensinando todo mundo, o que que você vou deixar o cabelo crescer gostaria? igual o dele. O que que você gostaria que a gente levasse de aprendizado essa semana como ensinamento? E como assim? Você já deu uma dica hoje, ó. Falou uma hoje, não compre o terreno. Segunda dica, não esqueça da primeira. Então, a permuta de terreno é um ensinamento que você já explicou hoje. Quais mais ensinamentos que a gente tem que levar do resumo da semana? Assim, ó, tem uma fala do mercado, né, que fala assim que existe a diferença entre o inteligente e o sábio, né? O inteligente é aquele cara que ele arruma um jeito de sair de uma situação ruim, né? E o sábio é aquele cara que ele nem passa perto de cair na situação ruim.
Só que o cara, para ser sábio, ele precisa do quê? Do conhecimento, né? Então, assim, a grande questão para mim que pesa muito e que eu gostaria mesmo que as pessoas levassem como mensagem essa semana é a importância do conhecer. E, cara, dá trabalho. Dá trabalho você aprender algo novo. Dá trabalho você entender. Dá trabalho ler livros. Dá trabalho fazer planilhas para entender o raciocínio de alguém, né? Hoje, inclusive, com a questão da IA, facilitou muito o nosso trabalho. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um estudo, né? A gente citou justamente esse caso do CA máximo. Para poder fazer toda a compilação da parte de legislação, eu usei inteligência artificial. Eu coloquei as leis, expliquei o que eu precisava para a inteligência artificial e mandei ela buscar os dados direto nos artigos que eu precisava e depois eu conferi. Então, assim, há pouco tempo atrás, para eu fazer um trabalho desse, eu tinha que baixar uma lei, que às vezes, como a lei da minha cidade aqui, que tem 500 e tantos artigos, eu tinha que gastar uma semana lendo, fazendo aquela primeira leitura da lei inteira, grifava algumas coisas ali na mão, e quando eu falo na mão, é impresso mesmo, aqui, ó, ticando na mão, passando aquele canetão marca-texto, sabe? Botando aqui, eu ainda tenho aqui, ó. Isso aqui pode parecer um negócio assim antiquado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha lá. Post-it. Post-it, alguém ainda lembra para que que serve isso? Mas eu ainda tenho. Por quê? Porque em algumas situações eu preciso imprimir, porque eu sou um cara da antiga. Ó, 45 anos falando que é um cara da antiga, mas eu sou. Eu ainda gosto de conferir na mão. Projeto eu gosto de abrir o papel e ver a prancha inteira ali, que para mim, apesar da minha tela não ser muito pequena, mas eu tenho uma visão melhor quando eu tenho ele impresso em mãos. E a questão do conhecimento, né, é justamente você ampliar a visão sobre. Então, usar as ferramentas, como eu usei a questão da IA, ela acelerou o meu trabalho e reduziu o meu investimento de tempo na busca da informação. Mas, se ele, desculpa o termo, vou usar um termo bem chulo, se a IA cospe aquele monte de informação na minha cara e eu não souber o que fazer com ela, não adiantou absolutamente nada. E sabe o que eu mais gosto da IA, Teodoro? Sabe o que eu mais gosto? Ela é Hum. inteligente, desde que você saiba perguntar. Pois é. Se Ela é você igual não uma souber o que, caneta. se você não souber o que perguntar, ó, a IA é tipo o gênio. Ah, eu tô muito doido hoje. É o gênio do Aladim, cara. Se você não souber fazer o pedido, você tá Ferrou, né? ferrado. Mas a IA é uma caneta evoluída, né? Se você não souber escrever o texto, cara, não sai um texto. Pode sair rabisco, pode sair, sei lá, palavras soltas, mas não quer dizer que vai sair um texto com raciocínio, com lógica, com começo, com meio e fim, com conclusão, com introdução, enfim, né? Então, acho que a grande mensagem que eu quero carregar dessa semana é justamente a importância do conhecer e, cara, não dá trabalho. Não posso dizer que não dá trabalho, né? Porque você vai precisar realizar algumas leituras, né? Fazer leitura de lei, fazer leitura de matrícula. Vamos dar um exemplo hoje. Olha, aconteceu hoje, agora. A reunião acabou 6:30 da tarde. A gente estava nessa reunião com esse pessoal, que é um pessoal de grande porte, né? Os caras estão fazendo uma compra gigante. E o corretor que trouxe o negócio, ele falou assim: olha, mas a documentação tá toda em ordem. E aí os caras foram falando pra gente o cenário daquilo que eles tinham enxergado ali. Eu falei: olha, eu quis ser educado, né? E não quis magoar ninguém. Eu disse: olha, teoricamente, com base na teoria, isso que você tá me falando, ele se caracteriza dessa forma, assim, 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 assim. Mas me manda os documentos que você tem, que aí eu vou ler e eu vou confirmar se é o que você está dizendo ou se é de acordo com essa teoria. Eu já sabia o que eu estava falando, mas eu precisava ser é, leve, brando, né, com esse pessoal, né? Enfim, passou-se ali alguns minutos, os caras me mandaram a matrícula e, de acordo com a teoria, era aquilo ali que a gente havia apontado na reunião. Se esse nosso cliente tivesse comprado a ideia do corretor que representava o vendedor,
ele teria comprado um negócio que era um investimento financeiro muito considerável, e quando eu falo muito considerável, é muito considerável mesmo, já ignorando a primeira regra da incorporação imobiliária, que é não comprar terreno, que justamente nessa etapa que ele não tem receita, ele já está colocando dinheirão no terreno, né? Ele já está fazendo algo que não devia fazer, e ele ia considerar comprar algo, considerando que aquela documentação estava numa etapa, mas ela não está nem perto daquela etapa. E a depender do que a gente vai descobrir aí nos próximos dias, pode ser que ainda vai levar de 6 meses a um ano para chegar na etapa que o corretor disse hoje que o documento estaria. Então, esse pessoal é um pessoal grande, eles têm grana, tudo, só que eles estão vindo de outro mercado, né? Eles são de outra área de atuação profissional, estão dando aí os primeiros passos também na questão da incorporação, só que eles estão dando os primeiros passos já em montantes de dinheiro muito alto. Então, no caso deles, é óbvio que a gente não pode errar e a incorporação, cada erro que a gente comete pode custar milhares, se não custar milhões de reais, né? Então, no caso deles, a gente vai ter que tomar um cuidado muito grande, porque qualquer erro ali pode representar milhões por conta do tamanho do empreendimento deles, né? E aí, depois que terminou a reunião, eu até liguei para o Nelson, a gente conversou um pouco, e eu fiquei pensando, né? Falei, cara, e se ninguém faz a análise que a gente fez para apontar as coisas que a gente apontou e esse cara fecha o negócio da maneira como estava desenhado ali inicialmente, né? E aí, o que que ia acontecer? Ele ia gastar uma grana enorme comprando o terreno e depois não ia ter dinheiro para fazer o resto de um negócio multimilionário. Imagina aquilo ali parado, empacado, porque o cara gastou tudo que tinha na compra da terra e não tem como dar sequência. Olha o tamanho da encrenca. E isso se resume no quê? De novo, na ausência do conhecimento. Tinha várias pessoas nessa sala, né, ali discutindo o assunto, e ninguém apontou as coisas que a gente apontou ali numa reunião de duração de uma hora, né? Então, para a semana que vem, a gente vai ampliar um pouco, vai trazer um pouco mais dessa experiência vivida e de exemplo prático, né? E a gente quer continuar convidando as pessoas para que venham fazer parte dessa comunidade, né? Algumas pessoas, inclusive, estão aqui no Zoom com a gente. Fiquei feliz da participação de todos vocês aí, ao longo da semana. Pessoas com perguntas, pessoas com necessidades reais e atuais. Algumas delas, eu sei que alguma coisa que a gente falou já serviu de direcionamento, né, para dar um próximo passo, para poder buscar alguma alternativa, enfim. E eu quero estimular para que na semana que vem a gente tenha mais pessoas aqui no Zoom e para que a gente tenha mais participações como a gente teve na semana passada. Ela, a gente canta até às 10 da noite, como a gente fez no outro dia. Mas o Incorpora Comigo, e junto com a Biocasa, a gente tem essa finalidade. A comunidade, ela é para a gente caminhar junto, é para a gente construir junto, é para a gente incorporar juntos. A gente está aqui para fazer o trabalho juntos. Vai ter conhecimento, sim, vai ter network, sim. Ali dentro daquela comunidade, vocês estão enxergando apenas as pessoas que estão dentro dela, mas tem toda uma rede de profissionais que estão por trás da gente, dando suporte para a gente também entregar o que a gente pretende entregar para esses recém-chegados parceiros, né? Então, todas essas pessoas também vai ter a possibilidade de acessar essa galera que tem por trás. Como a gente falou, hoje a gente está presente em vários estados aí do Brasil, tanto quanto lojas que representam fisicamente, quanto empreendimentos que estão rodando aí e que devem ser lançados em breve, com a nossa marca. E tem mais um monte de coisa para acontecer que ao longo do tempo, né, a gente vai explicar mais. Acho que o ponto crucial é faça parte da comunidade, esteja lá no grupo do WhatsApp, é gratuito. Nós não estamos cobrando R$ 1 para gastar esse tempo aqui com ninguém. A gente vai continuar investindo. É óbvio que a gente não vai fazer live toda semana, de segunda a sexta. Essa daqui foi uma semana inicial. Semana que vem a gente vai reprogramar e vai redirecionar isso. E num momento correto,
A gente vai gastar aí algumas horas, talvez. A gente ainda vai decidir se a gente vai fazer isso em 2, 3 dias ou se a gente vai fazer isso num dia só, um eventão aí de 3, 4 horas, para explicar o que que é que a gente está trazendo para o mercado. As pessoas que estão lá no grupo podem nos chamar ali no privado e apresentar suas necessidades e fazer negócio com a gente? Cara, pode, e inclusive alguns estão fazendo, né? Não todos, obviamente, mas desses 20 que chamaram a gente aí, provavelmente metade, ou um pouco menos, talvez, né? São pessoas que a gente atendeu essa semana e que estão lá no grupo, que já entenderam esse propósito nosso de coletividade, né? É, as A pessoas gente vão tem poder ter algo a que a chance de gente, caminhar com a gente, né, Teodoro? a gente entende que a gente tem algo que é valioso, que é a experiência. Fato. Aquilo que a gente viveu e o registro dessas lições aprendidas é algo que deve ser multiplicado. E a gente quer multiplicar com pessoas comprometidas em fazer isso dar certo. Se for para você um cara que vai vir aqui para ser curioso ou para pegar essa informação, sentar em cima e depois ficar falando por aí que não fez resultado com aquilo que viu, a gente não está aqui. Vocês vão ver, a gente não vai vender curso. Eu não tenho a pretensão de fazer 1.000 vendas de curso por R$19.999. Nosso foco não é esse. A gente quer trazer oportunidades de trabalho. Isso sim. O Nelson mostrou aí o slide da Biocasa, em que a gente está inserido naquela estrutura. Ali você viu o macro de tudo que tem de serviços, de plataforma, de acesso a crédito, acesso a todas as atividades necessárias para desenvolver uma incorporação, todas as necessidades necessárias para tecnologia da construção e todas as necessidades necessárias à obtenção de crédito. Então, assim, isso são ferramentas, ou seja, você vai pegar isso daí que vai estar disponível e vai utilizar no dia seguinte ou no mesmo dia, Ó o dependendo da spoiler, ó situação. o spoiler, né? O que que a gente Pois quer, é, pessoal? Eu quero vários pinos desse aqui no Brasil. É isso que a gente está procurando. Pessoas que dividam do mesmo senso comum, pessoas que tenham coragem, pessoas que queiram abrir negócio, gerar resultados. É isso que a gente está procurando aqui. Pessoas que querem transformar esse país empreendendo, construindo, ajudando outras pessoas, realizando sonhos. Isso que a gente quer. Mas a gente vai falar mais sobre isso semana que vem. Nós queremos pessoas com a gente realmente fazendo acontecer, né? E esse mercado, e a Biocasa crescendo por esse país aí. é isso aí. Eu queria abrir para uma pessoa de quem está aqui no Zoom, que tenha participado ou não com a gente ao longo da semana, mas que queira dar um depoimento, até para a gente saber se valeu a pena todo esse esforço, né? Quase promover um divórcio em casa, todas de segunda a sexta chegando tarde, né? E a mulher perguntando: cadê você? Você não chegou? Chegou tarde, tinha que comprar ração pro cachorro, não sei. Enfim, tem alguém aí que queira participar, como os que participaram nos outros dias, né? Hoje eu gostaria, né, de ouvir algo diferente, né? Não no sentido de esclarecimento de dúvidas, mas o que foi essa semana para quem teve presente, né? Todo mundo quietinho. Ó, Ó, o Boa Edson noite. abriu aí. Carlos Boa abriu noite. também. Vamos lá, Para mim Edson, foi, depois do para Carlos. mim foi produtivo demais, cara. Eu vi esse mapa agora aí com os pinos. Eu quero ajudar a pôr os pinos em algumas regiões que eu já andei. Já andei pelo Acre, andei por Rondônia, Mato Grosso. Então eu não tenho dificuldade de adaptação, entendeu? Posso. Eu não vejo mais dificuldade para fazer nada. Eu vejo condição. A condição hoje não dá para mim ir para Sorocaba, né? O carro quebrou, trabalho de pedreiro. Então, tem hora que embaça, né? Tive um infarto aí, eu tô um mês em casa, então aperta. Mas assim que começar a engrenar, eu sou disposto. Você fala, ó, tem um negócio para ver lá no Acre, eu vou. Você dá condição para mim? Eu vou lá ver. De obra, entendo um pouco, posso dar opiniões, né, em termos de acabamento, revestimento, muita coisa de obra eu sei na prática. Eu vivo isso faz 15 anos, né?
entendeu? Pô, Então, É isso para aí. mim, a semana foi top, cara. Para mim tá sendo top. Eu já escrevi aqui algumas coisas que você falou hoje, e para mim, top. Quanto a my divórcio, não tem perigo que eu tenho apoio é da esposa. Ela tá comigo. Tem vezes que a câmera tá fechada, ela mas do meu lado aqui, mas apoiando. Ela Parabéns para acredita, a esposa. né? muito Ela bem. acredita muito em mim, né? Nessa parte de eu estudar, mais de eu correr atrás. E Inclusive, parabéns por teve A ter muita gente, obra participado, que né? ela foi minha ajudante. Teve muita obra que ela foi minha ajudante. Quando não acha ajudante, ela falou, não, eu vou com você aí, foi comigo, entendeu? parabéns, Então, parabéns. parceria Tem um mas livro, já começa em casa, né? tem um livro interessante que Né? ele fala assim, ó, casais inteligentes enriquecem juntos, né? Vale a pena. Se vocês estão na batalha juntos aí, eu acho que é interessante ler. E parabéns para a esposa aí pelo apoio ao maridão e também por estar aqui ouvindo o que a gente está falando e, queira ou não, aprendendo alguma coisa nova, né? Tudo sempre é válido, né? Muito bom. Acho que o Carlos também ia fazer um comentário. Se quiser comentar, Carlos, fica à vontade. Boa noite. Isso, eu ia fazer um comentário. Eu entrei no meio da semana, na verdade, né? Eu entrei na quarta-feira, que foi o dia que eu fiz a reunião com o Nielson, e aí ele me convidou para fazer parte do grupo do WhatsApp, aí estou acompanhando as lives desde então. Mas esses 3 dias que eu vi, né, na quarta, na quinta e hoje, achei bem produtivo. Abriu bastante a minha mente, principalmente na reunião com o Nielson. Não sei se você vai lembrar da nossa reunião, que eu falei das É. casas geminadas. Eu falei, vende esse terreno aí. Ele falou: vende esse terreno aí, usa o dinheiro que você vai captar com o investidor e viabiliza um empreendimento multifamiliar que vai ser melhor. Aí essa pulguinha atrás da orelha aí tá coçando, viu, a semana inteira. Aí, já que você fez o convite, eu falei: vou ver qual é desse pessoal aí, então. Mas tem sido tem somado bastante, e é isso. A expectativa aí nos próximos dias, como o Teodoro falou, pegar esse conhecimento e colocar ele em prática, né? Então, com certeza, aí o telefone de um dos dois vai tocar. Manda Estamos bala. do lado de vocês. É isso aí, é fazer negócio juntos. Ganhar dinheiro, pô. Se vocês ganham dinheiro, a gente ganha dinheiro. Não tem outro jeito. Não tem como eu ganhar dinheiro se vocês não ganharem dinheiro. Então, querendo, mesmo eu não gostando de vocês ou gostando de vocês, a gente tem que fazer dar certo. Não tem jeito, não tem jeito. Mas eu gosto de vocês. É Beleza. isso aí. Mais Tem alguém, mais, se quiser falar? tem um ali, está como Opa, usuário do Zoom. é o Johnny. Opa, Fala, Eu Johnny. tive conversando contigo hoje, querido. Sim, como é que você está aí? Obrigado por ter participado. Estamos aqui de olho. o cara tá usando IA, porque é um boneco ali, ó. O que é esse É negócio aí? porque é uma opção do Zoom aqui. Tá Do vendo você falando da Avatar. IA? Já estou usando, tá vendo? É, Bom, da hora. bom demais. Ele tá, né, Então, morando numa cidade boa, Teodoro. Canela, lugar feio de morar pra caramba. Ah, sei, conheço bem. cara, aqui a oportunidade é assim, de cara, sabe? É só saber aproveitar e eu estou procurando entender esse sistema de vocês para poder a gente ver se a gente evolui aí, vamos para cima, cara. Ele falou assim É para isso mim, aí. Nelson, na reunião, Nelson, fica tranquilo que com a obra eu dou conta. Faço o prédio, trás para frente, frente para trás, prédio eu sei fazer. Prédio, ponte, o que tiver a gente constrói. Só me ajuda a não fazer mais para os outros. Eu quero fazer para mim, eu quero ganhar dinheiro. Eu fiquei com esse sentimento quando eu fiz a reunião com Exatamente. você hoje. Deixa eu fazer para Isso. mim, deixa eu poder participar, né? Nas reuniões que vocês fazem Isso. comigo, eu ouço, vocês não falam essas coisas, mas eu ouço. Porra, cara, tô cansado de ver os outros ganhar dinheiro e eu comendo areia, cimento, brigando com o peão, né? Tomando pó na cara. Eu ouço isso nas reuniões. Vocês não falam, na verdade, mas é isso. A gente sabe como é o dia a dia. O canteiro de obra não é fácil. A construção civil ela é É, difícil, ela, né, ela judia da gente, mas a é. gente pode ganhar muito dinheiro com ela se a gente organizar e souber jogar o jogo, né? Tá do lado certo do dinheiro, né? Exatamente. Mas eu acredito que tudo é um processo, sabe? Se eu É não isso. tivesse passado por esse processo, eu já tenho um pouco mais de 10 anos na área, então eu já tenho muita bagagem, como você tem costume de dizer, estou calejado já.
As É, feridas estão aqui já no couro, então agora tem que evoluir, né? Chega um momento que você tem que passar essa etapa e evoluir. É isso E aí. esse é o momento. muito bom. Pessoal, obrigado. Teodoro, obrigado por essa semana. Na segunda-feira, nós não vamos ter aula na semana que vem. Nós vamos reorganizar a agenda, né? A próxima semana nós vamos tentar fazer umas duas aulas aí, trazer um conteúdo diferente. Então, nós temos pelo menos dois bons conteúdos para a semana que vem, Teodoro. Primeiro, falar sobre industrialização da construção civil. Falar sobre, né? Se você não industrializar daqui 5 anos, a sua construtora vai fechar. Isso é provocativo semana que vem. E nós Hum. temos que falar sobre as certificações, os empreendimentos pensar na sustentabilidade, na saudabilidade, na estrutura. A gente tem que falar um pouco sobre isso semana que vem, é muito importante, principalmente para crédito. Tem vários fundos de investimento que estão investindo em empreendimentos sustentáveis, saudáveis, e as pessoas não estão enxergando isso. Nós podemos falar na semana que vem também sobre o universo dos corretores de imóveis e começar a fazer a palhinha do evento, né? Eu tenho que pensar como é que vai ser esse evento. Como é que vai ser, né, essa questão aí do lado B, aquilo que ninguém canta? Vai ser legal, O hein? lado Será que B da você. incorporação imobiliária, né? Eu tô esperando você com guitarra semana. Opa, tô esperando você com algumas coisas semana que vem. O que que será que vai ter semana que vem? Tô, Deixa, tô deixa na empolgado. incógnita aí. Deixa na incógnita. Pessoal, fiquem com Deus. Descansem. Teodoro, obrigado. Valeu, meus caros. Foi uma semana produtiva. Hoje foi a ideia de conclusão, né? Na semana que vem, quem não entrou no grupo do WhatsApp ainda, aí logo abaixo tem o link. Entra lá, porque a gente está comunicando lá no grupo, né? A gente está usando as redes sociais, mas a mensagem no WhatsApp ela é simples e objetiva, ela é direta. Eu posso postar lá no Instagram, o Instagram não te entregar. Posso postar aqui no YouTube, o YouTube não te entregar, ou entregar e você não vê. Agora, se você tiver no grupo do WhatsApp, eu mando e eu tenho certeza que você vai ver. Então, só tem uma coisa para te dizer. Entra lá. Aqui no YouTube, quem tá no YouTube sabe como que funciona, né? Precisa clicar, precisa comentar, precisa compartilhar, precisa se inscrever no canal, aquela coiseira toda que todo mundo já sabe, né? E quem não Meus assistiu caros, às outras aulas, assiste as anteriores, tá lá online para vocês assistirem. Dá uma maratonada no final de semana, quem quiser conteúdo que não assistiu. é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Bom fim de semana e até segunda-feira com os novos comunicados e a gente vai organizando a vida aí para na segunda-feira. Por que que não vai ter live segunda-feira? Eu tô indo para o interior de São Paulo visitar um loteador cliente nosso que tem 35 mil lotes para colocar no mercado nos próximos 5 anos. Tem muito trabalho para fazer com esse cara. Então eu vou precisar dar uma atenção para ele lá. Mas terça-feira a gente tá por aqui, certo? Bom Valeu, meus demais. caros. Valeu. Um Valeu, boa abraço. noite. Boa noite.